Eu vim estudar aqui até eu sair, trabalhar, fazer o estágio e queria poder compartilhar isso com vocês de uma maneira simples de entender, prática para vocês executarem e uma coisa que não seja muito demorada, muito estendida, porque eu já tive aí nessa cadeira, eu sei como é você assistir uma palestra, escutar alguém falando que a pessoa não te entende, a pessoa só quer falar, só quer saber de si, ou, enfim, só quer descarregar aquilo que ela tem dentro dela, né? E por muito tempo eu fui essa pessoa. Peguei briga por causa disso, peguei raiva de professores, eu era um dos piores exemplos da escola. O Murilo está aqui para provar. Briguei muito, fiz muita coisa errada e tal, e estou aqui hoje para mostrar para vocês, assim como a Glória falou, que tudo é possível, se vocês acreditarem, tá? Então, eu posso falar a melhor palestra do mundo, posso dar o melhor treinamento possível do mundo. Se vocês não acreditarem em mim, nada faz sentido, tá? E aí eu vim dar essa mensagem para vocês porque na época que eu estava aí sentado, eu gritava por socorro. E dentro de mim morava um sentimento muito ruim. Uma coisa que talvez na geração de vocês seja mais forte. Então, eu tive depressão, eu era uma pessoa muito desanimada, eu já fui muito preguiçoso. Estava até contando para o Murilo antes aqui, eu tinha preguiça até de me levantar para pegar um copo d'água, então pedia para alguém. Então, quando eu ia beber refrigerante, em vez de botar no copo, eu bebia na garrafa mesmo. E fazia essas coisinhas, né? Às vezes eu até chegava atrasado na aula, principalmente do professor de literatura, que eu detestava, porque eu ficava dormindo. Eu botava no despertador, né? Adiar 5 minutos. Não, mas 5 minutinhos, você sabe, né? É só 5 minutinhos, dá tempo. Eu vou chegar ali. Tem uns 10 minutinhos de carência para entrar dentro da aula, da escola. Não vou perder nada, não. Beleza. E foi assim que eu fui construindo, criando raízes aqui nessa escola, né? Foi então que, no terceiro ano, eu acordei para a vida. Eu vi que o estágio estava muito perto, faculdade, vida adulta, e eu precisava mudar. Eu precisava mudar porque eu não conseguia me relacionar direito com ninguém, eu não conseguia me conectar com as pessoas, e eu era uma pessoa muito frustrada com isso. Então, eu conheci um outro mundo. Eu conheci um mundo que normalmente as pessoas não conhecem. E tá tudo bem. Não é porque eu conheci esse mundo que eu preciso contar para todo mundo, ou que eu preciso que você viva esse mundo, tá? A minha mensagem aqui é uma mensagem que você pode escolher, tá? Você pode escolher viver isso, viver esse algo novo, viver essa nova escolha, viver esse novo sentimento, ou não, tá? Assim como eu escolhia ficar deitado por mais tempo, assim como eu escolhia ser preguiçoso, procrastinador, deixar as coisas para depois, eu colhi algumas coisas devido a isso, né? Então, quando chegava a prova, principalmente da Catiane, eu acho que ela ainda é professora, né? De geografia, que eu detestava também. Chegava na prova dela e tal, tome um 5, tome um 6. Aí Claudete tá aqui ainda? Ah, show. Claudete, pequenininha, né? Tal, gente boa demais. Chegava na prova, tome 4. Ixi, cadê o Silvio? Tá aqui? Olha aí, cara, que coisa boa. Na prova do Silvio, ela quer saber de história, uma história pra boi dormir. Eu vou
estudar o que eu quero, não quer saber de matemática, física, informática. E eu fazia tudo isso. Quando chegava na prova, toma. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu tive que ir para as empresas. E essas empresas me ensinaram que a escola é uma preparação, é só um treinamento simples e prático. Vocês só precisam acordar mais cedo, vir para a aula e prestar atenção. Depois que eu cresci, eu vi que, poxa, cara, eu quero voltar para a escola. Às vezes eu ainda sonho, vindo para a escola, estudando, quando eu acordo, a luta é grande. Então, assim, se vocês utilizarem esse tempo que vocês têm na escola de uma maneira eficaz, de uma maneira que vocês possam aproveitar, quando vocês crescerem, quando vocês forem para um estágio, forem para uma empresa, vocês não vão precisar passar o que eu passei, tá? E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é isso. É o PE, poder da escolha. E vocês podem até dizer assim, mas eu não tenho escolha. Eu sempre dependo de alguém para decidir o que eu tenho para fazer na vida. Ah, e se fulano de tal for para a faculdade de tal, eu também vou. Se fulano de tal for trabalhar em tal empresa, eu também vou. E eu era essa pessoa. Eu ia seguindo as escolhas das outras pessoas, né? E, na verdade, eu estava só me tornando uma pessoa frustrada e infeliz. Então, vocês precisam tomar posse desse poder e escolher o que é que vocês querem fazer. Daqui podem sair... Eu fiquei sabendo que tem aula de artes aqui agora, né? Professor Elis. E na minha época não tinha. Se tivesse, talvez eu fosse uma pessoa melhor. Porque eu amo arte. E vocês têm o poder da escolha de aproveitar, cada um desses professores, vocês têm o poder da escolha de aproveitar esse momento ou não. E todos os dois estão certos, não tem problema. Você só precisa se perguntar, quando eu for mais velho, as decisões que eu tomei no passado vão ser de alegria ou vão ser de tristeza, de amargura, coisas que eu vou me arrepender? Faça esse exercício. Imagine você mais velho, as coisas que você viveu agora enquanto é jovem. Você vai ter gostado? Você vai fazer história? Ou você vai ser só mais uma pessoa que vai reclamar da vida e propagar ainda mais isso, essa mensagem? E a segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é o PRO, de procrastinação. A procrastinação, ela nada mais é do que você descansar sem ter feito nada. Você quer descansar de uma coisa que você nem cansou. E eu sou prova viva de que é possível vencer a procrastinação. Porque eu fui o maior procrastinador que esse mundo já viu. O maior. Eu tinha uma coisa para fazer, tipo assim, no mês seguinte, que era para uma prova, por exemplo. Vou colocar no contexto de vocês. Eu tinha uma prova daqui a um mês. E aí eu tinha que estudar, o certo, né? Pelo menos uma vez por semana aquela matéria, vamos supor. Estudar um pouquinho, 10 minutos, 5 minutos, só para revisar o conteúdo. E eu, não, mas deixa para depois, amanhã. Vou brincar aqui, tá? Amanhã, tal. Chegou o dia da prova. Pá, me lasquei. Me lasquei. Quase que eu repito uma vez. E isso tudo porque eu procrastinava, né? Então, assim, vocês têm o poder da escolha, ele serve também para vencer isso. Daniel, mas por que eu vou vencer a procrastinação? Por que eu quero vencer a procrastinação? Tá tão bom assim, mas desse jeito. Isso que é doido. Cara, eu vou te perguntar uma coisa. Você tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão aí. Quem tem um sonho? Show.
esse sonho, você acredita que é possível? Fala aí, ó. Quem acredita que é possível? Fala assim aí. Ih, tá muito fraco. Esse sonho não vai se realizar, não. Fala mais alto, vai. Ah, eu tô quase acreditando. Vocês têm a capacidade de falar mais alto, eu acredito. Vocês acreditam que esse sonho é possível de se realizar? Ah, show, é isso aí. Agora a gente começou a palestra? Agora a gente começou, então vamos lá. Então, se você tem um sonho para realizar e você sabe que é possível, por que você procrastina? Por que você deixa para depois? Será que todo dia quando você acorda, você diz assim, rapaz, o meu sonho é aquele, eu preciso fazer isso, isso e isso? Será que, por exemplo, vamos supor que você tem um sonho de tocar violão. Você tem um sonho de tocar violão e tal, e caramba, mas se eu tocasse violão, eu conquistava aquela boyzinha ali e tal, não sei o quê. Eu pensava assim, né? Depois eu fui amadurecendo. E foi uma das motivações, né? De eu querer aprender a tocar violão. E aí eu fui atrás de Cifra Club, né? Aquela coisa toda e tal. Só que eu descobri que o violão era muito mais do que uma habilidade para conquistar alguém. Eu descobri que o violão, ele tinha capacidade de tirar dentro de mim melodias que estavam guardadas. Pode não fazer sentido hoje, mas um dia vai fazer sentido para vocês. Vocês são um instrumento também. E cada vez que você procrastina seu sonho, você procrastina algo que você faz, algo que você precisa fazer hoje, você deixa para amanhã, você está deixando de tocar a melodia da sua vida. Você está se tornando só mais um propagador do insucesso. Uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Então decida hoje fazer. Cara, eu quero aprender a tocar violão. Aprenda uma nota hoje. Paz, eu vou tocar o sol. Eu vou tocar o sol hoje até eu aprender. Eu vou tocar só o sol. Só sol, pá. Sol, 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 o dia todinho. Quando você aprender o sol, no dia seguinte, rapaz, agora eu quero aprender o dó. Aprende o dó, cara. Aprende o dó. E tem uma arma que vocês podem utilizar para vencer a procrastinação. Eu vou falar uma palavra agora, e essa palavra, ela é um pouco estranha, ela é um pouco esquisita, mas ela foi proposital. Ela foi proposital para vocês não esquecerem ela. Eu considero a procrastinação e todos os sentimentos que vêm também negativos, filhos do medo. Elas são filhos do medo. Tá, Daniel, como assim elas são filhos do medo? Existem apenas duas coisas no mundo. Existem apenas duas coisas no mundo. O resto é consequência disso. A primeira coisa é o medo. É o medo de fazer, é o medo de dar errado, é o medo de ficar pobre, é o medo das pessoas te criticarem, é o medo de estar vestindo alguma coisa que a pessoa vai achar estranho, aí vem a vergonha, né? Então todos esses medos, eles têm nome, tá? Quando você tem medo de falar com alguém que é estranho, uma pessoa que não é conhecida, você tem timidez. Depois pesquisa no latim o significado de timidez, certo? Quando você tem medo de se sentir cansado, você tem preguiça. E a preguiça, ela vai evoluindo e se torna procrastinação. Quando você tem medo de executar alguma tarefa, alguma atividade, você diz, rapaz, eu não vou fazer tal coisa, porque senão vai dar errado. Rapaz, eu não vou fazer tal coisa, porque fulano de tal vai falar não sei o quê. Você está com medo simplesmente de viver. Você vai alimentando esse medo. Esse medo você consegue alimentar ele. Todos os dias, quando você toma uma decisão
eu não vou nem falar errado, porque todas as decisões são corretas. Quando você decidir fazer aquilo, você está como se fosse um peixinho, né? Um peixinho no mar. Ah, um peixinho bonitinho, tá. Despertador tocou, só mais 5 minutinhos. Despertador tocou, 5 minutinhos. Aí você vai alimentando. Pá, pá. Vai chegar um momento que esse medo vai crescer. E ele vai se tornar algo que eu chamo de monstro marinho. Fala, meu Deus do céu, esse cara é doido. Falando de monstro marinho. Que monstro marinho é esse, Daniel? Godzilla? Não. Monstro marinho, gente, é um conceito que me veio. Foi um discernimento que veio de Deus para mim. E esse conceito caiu muito bem na minha vida. Quando eu tomei consentimento disso, de que eu estava alimentando sentimentos ruins, eu tomei consciência daquilo que eu podia fazer para mudar a minha vida. E tem como você vencer eles. Tem como você vencer esses monstros. É só você tomar o poder da escolha e fazer a escolha correta. A terceira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre... Deixa eu dar uma copiazinha aqui no celular. É a preocupação. Vocês sabem o que é preocupação? Quem sabe me dizer aí o que é preocupação? Opa. Preocupação, gente, nada mais é, e o nome já fala o que é, do que uma pré-ocupação na sua mente. Então você ocupa na sua mente uma atividade de uma coisa que ainda não aconteceu. Você fica ansioso, vamos supor que vai chegar alguma coisa que você precisa fazer, que você daqui a um tempo vai precisar fazer, e aí você fica preocupado com aquilo, você fica dizendo, ah, meu Deus do céu, quem é que está no terceiro ano aqui? Show! A época do estágio, já disseram para vocês quando é? Vai ser no começo ou no final do ano? No meio? Oi? Próximo mês? Vixe, mano, vocês estão lascados. Ai, meu Deus do céu, caraca, mas próximo mês, né, velho? Vixe, mano, caraca. Show, beleza. Então vamos lá. Vamos supor que vocês... Eu não sei se todo mundo já conseguiu uma empresa, né, para ir. Mas na minha época do estágio, veio uma empresa aqui na escola. Era a melhor empresa que seria possível de tecnologia, né, de informática. E eu lembro que foi naquela sala ali. Eles foram, né, fizeram a entrevista e tudo mais. Aí me entrevistaram, viram minhas notas. Vixe, eita, macho. 5 em geografia. 6 em história, 7 em biologia, não sei o que em matemática, tal. Até então eu tava procrastinando, né? Rapaz, deixa pra depois, tá tudo bem, tá tranquilo. E aí quando eu vi aquilo, o cara falou, rapaz, essa aqui é a tua nota? Aí eu, cara, eu sou... Aí eu tentei dar uma de vendedor, né? Sabe como é, não é só aquele... aluno ali, todo no meio de campo, eu não sou nem tão bom, nem tão ruim. Aí ele Aí eu, cara, confia em mim. Me chama pra empresa pra você ver. Aí eu acho que ele pensou assim, eu chamo chamo nada. Me dispensou. E eu, caraca, mancho, perdi a melhor empresa. E aí eu fiquei um pouco preocupado, um pouquinho preocupado. Mas Murilo vai resolver. Murilão vai resolver. Beleza. Quando foi, veio outra empresa. Viu minhas notas. Não está contratado. Cara, chegou quase que o último dia para poder estagiar. E eu não tinha uma empresa. Não tinha empresa, ninguém queria. Tava aquela coisa toda. Até que um amigo meu conseguiu uma empresa. E aí eu tive que me encaixar naquilo. E aí eu fui, consegui para aquela empresa. E naquela empresa eu conheci uma pessoa que ela me ajudou muito. Aquela pessoa, ela me tirou de um buraco.
E ela me ensinou muitas coisas, né? Então, eu acho que a coisa que mais me afetou antes do estágio foi a preocupação. Todo dia eu ficava preocupado, meu Deus, e a empresa? E a empresa? E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Só que no final deu tudo certo. Deu tudo certo e foi uma coisa que eu pude fazer, que me ajudou muito. E a preocupação nada mais é do que um gatilho mental que ele vai te deixar ocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. E eu vou dar uma chave para vocês aqui, vou dar uma dica. Quando vocês ficam muito preocupados com uma coisa que ainda vai acontecer, isso se chama ansiedade. Quando vocês ficam preocupados com uma coisa que já aconteceu, ela dá um desânimo. E aquilo pode gerar uma depressão. Então, eu sei o que é ter depressão, eu sei o que é ter esse sentimento. E se algum de vocês aqui tem, faça esse exercício que eu vou dar agora, tá? Vocês vão pegar alguma coisa que aconteceu no seu passado. Você vai pegar aquilo, vai imaginar a pior coisa possível que já aconteceu com você. E se vocês puderem, se vocês quiserem, vocês fecham os olhos agora, tá? Para poder fazer esse exercício. Vocês têm o poder da escolha para fazer ou não esse exercício. E tem o poder da escolha para resolver ou não esse sentimento do teu passado, tá? Se você não quiser fazer, não tem problema. Então, fechando os olhos, você vai lembrar de alguma coisa que te ocupou, que te preocupou, que causou um sentimento muito ruim em você. E você vai tentar imaginar aquilo com cores mais brilhantes possível, com cores mais vivas possíveis. E aí você vai sentir tudo que está ao seu redor. Você vai lembrar de uma cadeira que estava perto, de um móvel que estava perto, de uma pessoa que estava com você. Tenta lembrar de quanto mais detalhes, melhor. Você vai lembrar dessas coisas. E agora, nesse momento, você vai imaginar todas essas cenas como se você estivesse assistindo um filme no cinema. E você está, na verdade, na poltrona daquele cinema, comendo pipoca, assistindo aquele filme. E agora você vai usar o poder da escolha para pausar aquele filme. Vocês vão pausar aquele filme, vão ver que o som cessou, vai ver que a imagem parou e que tudo aquilo que está acontecendo foi pausado. Agora, com esse mesmo controle que você pausou o filme, você vai clicar em um botão que vai deixar tudo preto e branco. E agora você começa a imaginar aquela cena preto e branco. Está paralisado, está preto e branco, e você não consegue mais sentir aquela mesma emoção que você sentia antes, você não consegue sentir a mesma potência que aquele sentimento causou, e aí você vai aos poucos, você vai diminuindo o zoom daquela imagem. Você vai deixando aquela imagem cada vez mais pequena. Você vai deixando aquela imagem pequena o suficiente para ela desaparecer. E agora você começa a se sentir melhor, você começa a sentir uma sensação de alegria por ter resolvido aquele problema. Aquela preocupação que antes te preocupava não te preocupa mais. E agora você está pronto para não se preocupar mais com ela. Agora você pode abrir os olhos. E esse exercício, gente, ele na verdade é um exercício de PNL. Quem foi que fez que se sentiu um pouco melhor aí? Levanta a mão. Pode levantar aí, tem vergonha não. Show. Vocês têm esse poder para resolver qualquer tipo de problema que vocês tenham, tá? Vocês podem voltar no passado, pensar alguma coisa que aconteceu com vocês e fazer esse exercício. Eu faço esse exercício todos os dias. E foi assim que eu venci minha raiva. Eu era uma pessoa muito raivosa mesmo. E todos os dias eu fui fazendo isso, todos os dias eu estou fazendo isso, para poder me ajudar com sentimentos do passado, sentimentos que me fizeram mal. E vocês têm esse exercício agora que vocês podem fazer também, tá?
A outra coisa que eu queria passar para vocês é sobre a desculpa. A gente tem o poder de dar uma desculpa para muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa que dei muita desculpa. Aquilo ali não deu certo, porque fulano de tal, não sei o quê. Eu chegava no professor e dizia, não, professor, eu não fiz a atividade porque meu cachorro comeu. Eu não fiz a atividade porque minha mãe brigou comigo. Disse para encher as garrafas. Menino, vai encher as garrafas. Aí eu perdi o tempo. Não, professor, eu faltei naquela aula. Sabe como é, né? Tava meio cansado, professor. Tava doente. Aí você chega pro professor e diz assim, você sabe, né? Você sabe como é, né, professor? E a desculpa, gente, ela nada mais é do que o medo de falar a verdade. Medo de falar a verdade. E quando você tem medo de falar a verdade, você vai criando problemas para o seu futuro. Imagina que você tem uma semente na mão e você tem duas escolhas. Você pode plantar ela. Na verdade, você tem duas sementes, né? Você pode plantar uma ou pode plantar outra. A primeira semente é a semente da verdade. Quando você plantar ela demora um pouquinho para crescer. Ela é como se fosse uma macieira. Não sei se vocês sabem, mas o pé de maçã, a macieira, ela demora 5 anos para dar um fruto. Ela demora 5 anos para dar fruto. E essa é a semente da verdade. A semente da mentira, ela é rápida. Pense na bicha ligeira. Rapaz, é como se fosse uma ortiga. Você planta, puf, bicha, não precisa nem de semente, né? Cresce em galho. Eita, ortiga aqui, rapaz. Então, você tem essas duas sementes e às vezes a gente quer resolver rápido. E não tem problema, tá tudo bem. Só que aquela ortiga, ela pode no futuro afetar alguma coisa no teu presente, tá? Então, a desculpa, ela nada mais é do que o medo de falar a verdade. Se vocês escolherem falar a verdade, tudo vai se resolver. Eu estava numa empresa, e nessa empresa lá, a primeira empresa que eu estagiei, eram feitas impressões de boletos para um grande grupo, Apvida. E lá eles tinham um volume muito grande, né, de papéis para imprimir e tudo. E eu era responsável por saber se a máquina estava funcionando ou não. Eu ficava olhando a máquina e tinha que anotar, fazer o relatório. Só que certo dia eu fiquei ocupado com alguma outra coisa e eu esqueci de fazer aquele relatório. Eu esqueci de mandar o relatório para o meu supervisor. E a máquina quebrou. A máquina estava quebrada. Como eu não tinha descido lá para olhar a máquina, ninguém ficou sabendo. Então demorou tipo 1 hora para poder o problema ser resolvido. Como eu era responsável por aquilo, eu fiquei calado. E eu não falei a verdade. O dono da empresa chegou e disse assim, quem é responsável por isso aqui? É o Daniel. Aí eu gelei, eita, eu tô lascado. É hoje que eu saio da empresa. E aí eu fiquei preocupado, né? Como eu procrastinei, gerou uma preocupação. E a preocupação gerou uma desculpa. Tive medo de falar a verdade. E aquilo ali gerou um grande prejuízo para a empresa. Até que o meu gestor chegou para mim e disse assim, Daniel, mesmo que você erre, mesmo que seja a pior coisa possível de você imaginar, fale a verdade. A verdade, ela sempre é a melhor escolha. Porque mesmo que doa hoje, no futuro, você vai se sentir bem. E a desculpa, uma das grandes armas, né, que você pode usar para desculpa, é você utilizar uma coisa que eu chamo de autorresponsabilidade. Então, a desculpa, ela é totalmente contrária à responsabilidade. Quando você é responsável e diz assim, rapaz, isso aqui é culpa minha, você consegue resolver. Quando você diz que a culpa é do outro, você está deixando a outra pessoa escrever a sua história. Então, imagina que você tem Deus te deu um caderno, um livro, e esse livro, todos os dias são escritos. Todos os dias você pode escrever. Só que nesse caderno, ele é escrito de caneta.
Você não pode apagar, nem com aquela borrachinha, viu? Nem com aquela borrachinha lá especial. E aí você vai escrevendo no caderno, vai escrevendo, até que um dia você deixa alguém escrever para você. E aí você fica culpando os outros. Ah, por causa da minha mãe isso aconteceu, por causa do meu pai, por causa dos meus tios e tal. Quando você crescer, que você tivesse uns 30, 40 anos, você não vai estar vivendo o seu sonho. Lembra do sonho que vocês disseram que tinha? E que era capaz de ele se realizar? Então, ele muito provavelmente não vai se realizar porque vocês estão dando desculpa. E a desculpa, ela mata sonhos. Ela mata toda a felicidade que você pode ter, tá? Então, uma grande arma que vocês podem usar contra ela é a autorresponsabilidade. E em contrapartida à desculpa, tem a autocrítica. Autocrítica. O que a autocrítica faz? É quando você se culpa muito, você se culpa tanto, que você fica se sentindo mal. Então, uma das grandes coisas que gerou minha depressão foi a autocrítica. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está com algum sintoma de depressão, que está com algum sintoma de ansiedade, e talvez essa mensagem seja única e exclusivamente para você. Para você que não pode gritar por socorro porque tem vergonha, você não consegue expor aquilo para fora, contar para algum parente seu, pedir ajuda de alguma forma. E hoje meu papel aqui é que se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a eliminar a autocrítica, uma pessoa a eliminar a desculpa, a preocupação, a procrastinação, eu vou estar realizado. Porque é essa mensagem que eu vim trazer hoje. Então não importa se você está se sentindo mal com o passado ou se você está se sentindo mal com o futuro. A autocrítica, ela vai te atacar e ela vai dizer assim: Daniel, você é inútil. Todo dia eu pensava isso. Daniel, você é inútil. Daniel, você é imprestável, você é burro. Como você foi capaz de fazer isso? Como é que tu foi? Cara, meu chute é muito burro. Se até o menino ali, que não estuda, tirou 6 em biologia, tu tirou 5, cara. Pelo amor de Deus, tu é burro demais. E aí eu ficava me criticando. E isso foi gerando também uma certa depressão em mim. Então, uma das armas que vocês podem usar contra a autocrítica é o perdão. É vocês terem a capacidade de fechar os olhos, olharem para aquele momento e dizer: eu me perdoo. Eu me perdoo por isso, porque foi uma fatalidade, uma coisa que aconteceu, e bola para frente, tá? A sexta coisa, eu não sei se vai caber. É que a dor amadurece. As dores que você passou constroem. E as lutas amadurecem. O que é que isso significa? Significa que cada erro, cada coisa que aconteceu, cada dor que você passou, ela serviu para você aprender algo. Então você pode parar para pensar e refletir sobre alguma coisa que você errou no passado, que você se critica hoje, que você diz: poxa, mas como eu fui burro naquela situação, né? Ou então, por que fulano fez tal coisa comigo? E aí você pode parar para se perguntar qual aprendizado você tirou daquilo. Eu vou dar um exemplo bem prático meu, tá? Nessa empresa que eu estagiei, na verdade eu estagiei dentro de uma empresa que prestava serviço para essa outra. Então a gente ficava lá dentro das impressões, né? E aí quando a gente saiu daquele cliente, a gente foi para outro. E eu fui para uma empresa barra pesada mesmo. Cara, tinha muita coisa lá, muita coisa errada. Os donos de lá, eles gritavam comigo porque eu fazia alguma coisa errada. Eles me xingavam. A irmã do dono quase que parecia um gato. Eu estava aqui quieto na minha, fazendo. Os donos me chamaram para fazer um trabalho onde eu tinha que fazer uma planilha do preço dos produtos dele, porque o sistema estava desatualizado. Aí tudo sobe para o estagiário, mas não sei por quê. É tudo culpa do estagiário.
Aí eu fui fazer a planilha e tal, e eu demorei, porque nunca tinha feito aquilo, né? Aí foi e tal. E essa moça, a gestora lá, irmã do dono, chegou pra mim e disse assim: e aí, Daniel, cadê? Tu não terminou ainda não, mas bicho lesado. Ô menino lesado. Aí começou a gritar e as unhas da mulher eram do tamanho desse pincel aqui. Chegou com as unhas parecendo um Wolverine. Na hora que ela ia me bater, o meu gestor chegou. Epa, que conversa é essa? Deixa o menino. O bichinho é meio burrinho assim, mas ele resolve. Brincadeira, ele não falou isso não. E quando eu passei aquela situação, que foi uma das que aconteceram dentro da empresa, teve outras coisas que aconteceram, eu vi que tudo aquilo que eu estava passando estava me construindo, estava me moldando para ser uma pessoa menos desanimada, com menos autopiedade. Ai, meu Deus do céu, todo mundo é contra mim. Quem é que pensa assim? Não precisa levantar a mão, não. Mas se você pensa assim, saiba que tudo isso que acontece é uma escolha sua, tem o poder da escolha. E você pode decidir não ser vítima, você pode decidir ser autor daquela história. Então, quando você decide isso, você pega a dor e usa ela para amadurecer na sua vida. Você usa aquela dor para amadurecer na sua vida. Então, uma das coisas que eu aprendi naquele dia foi que eu preciso ser sincero comigo mesmo e eu preciso ser sincero com as pessoas que eu estou prestando algum serviço. E dizer: olha, eu não consigo entregar em uma semana, mas eu consigo entregar em 3. Aí a gente volta lá para a desculpa. É melhor falar a verdade agora, doer hoje, do que doer amanhã durante muito tempo. Então, eu usei isso e disse: a partir daquele momento, eu não vou dar mais um prazo de trabalho que eu não consiga cumprir. Então, quando vocês que são do 3º ano forem estagiar, vocês vão encontrar várias atividades que as pessoas vão pedir para você fazer. Elas querem que você faça no tempo mais rápido possível, dependendo da empresa. Mas saiba dizer, claro que com clareza, sem gritar, sem querer confrontar, você diga assim: olha, eu não consigo fazer em um dia. Mas se eu te entregar amanhã, dá certo? Aí a pessoa muito provavelmente vai dizer: não, dá certo. Então, tudo porque você não foi uma pessoa que falou a mentira, né? Você falou a verdade. Então, deixa eu só pegar aqui uma colazinha. E a 7ª coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre... Peraí. É sobre a escravidão mental. Muitos nem sabem, mas estão sendo escravos de si mesmo. Quem aqui que estudou na história do Brasil que tinha os escravos? Levanta a mão aí. Show. Quem aqui que sabe que escravo foi uma coisa que sempre existiu no mundo? Levanta a mão aí. Agora eu vou perguntar para vocês. Por que escravo sempre existiu? Eu vou contar um contexto para vocês bíblico, tá? Não é sobre religião, não é sobre algum tipo de religião. É a Bíblia em si como um fato histórico. Teve um povo, foi o povo de Israel, passou 400 anos sendo escravo do Egito. Eles passaram 400 anos lá porque eles tomaram uma decisão não tão boa assim. E aí, quando Deus libertou eles de lá, ele disse: vamos embora, galera. Bora, mano. Ei, mano, o que tu tá fazendo aí, mano? Vamos embora, cara. E a galera foi-se embora. Eita, mas finalmente eu tô liberto. Eu não vou ser mais escravo. Aí dá aquela felicidade, aquela euforia. Eita, mas que coisa boa. É que nem vocês quando vão... Não sei se vocês gostam de educação física, mas eu era desse jeito. Quando tinha educação física, eu acordava cedo. Eu chegava cedo, eu falava: e aí, professor, beleza? Chegava antes do professor, já vestia a roupa da educação física para jogar futebol, ou então basquete. Rapaz, era uma alegria imensa. E aí eles saíram de lá, só que eles tiveram que enfrentar um deserto. E aí no meio do deserto, eles começaram a
ter uma preocupação, porque não tinha a comida que eles queriam, ou que eles comiam lá no Egito, e não tinha um lugar certo para alcançar. Eles não tinham... Dizia-se que tinha uma terra prometida, mas eles não tinham visto nada ainda. E aí eles começaram a reclamar, até que Deus deixou poucas pessoas entrar naquela terra. Deixou poucas pessoas entrar. E por que ele deixou poucas pessoas entrar? Porque eles estavam numa escravidão mental. Eles tinham medo de viver algo novo. Eles tinham medo do novo. E aí, lá naquela situação, onde essas pessoas não entraram, foi porque lá dentro da cidade que eles iam habitar, tinha gigantes, pessoas de 3 metros. E hoje eu sei que existe, porque vi um pessoal do basquete cearense aqui uma vez, eu não sei se eles vieram aqui na escola. Eles vieram aqui, o pessoal do basquete cearense? Não, né? Cara, os caras são gigantes, mano, é do tamanho desse bicho aí, do basquete. E aí o professor de educação física disse assim, Daniel, Luiz e fulano de tal, vocês vão jogar contra o basquete cearense. Aí eu, eita, caramba, eita farofa, para não falar outra coisa. Vamos jogar com gigante. Gigante. Eu morri de medo, mano. Eu, caramba, Deus. E aí os gigantes jogando basquete, mas parecia uma coisa de outro mundo, e o chão tremendo, e era uma gritaria, e o cara desse tamanho assim, eu desse tamanhozinho assim, pequeno. Eu, eita, macho, que merda é essa? Caramba, Deus. Então foi a mesma sensação que eles tiveram lá nessa cidade, né? E aí eles não quiseram ir, porque eles ficaram tomados pelo medo. Então a escravidão mental, aqui, quando você fica deixando a sua mente controlar aquilo que você vai fazer, tá? Então vamos supor, rapaz, eu vou ter medo mesmo, porque o medo me protege, o medo que deixa eu vivo e tal. Então você começa a dar desculpa para aquelas coisas, né? E aí você não resolve. Então a pessoa que quer aprender violão, ela fica dando vixe, mas o violão é muito difícil, tem que ter talento. Não, mas violão, teclado, piano aqui é difícil mesmo, consigo não. Então ela fica nessa escravidão mental, ela não vai viver o sonho dela e ela vai viver uma vida de amargura, né? E tem uma coisa que pode vencer todas essas coisas, que é uma coisa que eu até falo no livro, que é sobre a mentalidade, vou botar abreviado aqui, empreendedora. E essa mentalidade empreendedora, o que é? É você chegar numa empresa e dizer assim, deixa comigo que eu faço. Rapaz, bote responsabilidade para cima de mim, que eu vou resolver. E aí, quando eu resolvi essas coisas aqui em mim, escravidão mental e tudo, eu cheguei pro meu gestor e disse assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu quero trabalhar em outro setor. Eu quero trabalhar no setor de marketing. Aí disse assim, Daniel, cara, não tem como não. Tu é programador e tal, não tem como te botar no setor de marketing não. E aí, o que foi que eu fiz? Mesmo ele me dizendo aquilo, eu comecei a estudar sobre marketing. Fui estudando marketing e tal. E eu perguntei uma coisa a ele. Estava nas férias, né? Eu estava só estagiando, só trabalhando. Nessa época eu já estava contratado. E estava no período das férias. E eu disse para ele, cara, eu estou de férias e eu vou arranjar cliente para a gente. Se eu conseguir um cliente, tu me dá uma comissão? Aí ele, cara, pode ser, beleza. E aí eu enfrentei a escravidão mental com a mentalidade empreendedora, então fui fazendo além do que aquilo que foi pedido para mim, e eu fui conquistando a confiança do dono da empresa. Foi o que aconteceu, eu consegui um cliente, ele aumentou meu salário, tipo, eu estava ganhando 3 vezes o que o pessoal que estava estagiando estava ganhando, só porque eu tirei a minha escravidão mental. Então, se você tem um objetivo de realizar algum sonho de viagem, alguma coisa que você quer comprar, alguma coisa assim, você pode fazer isso. É só você escolher, vencer isso e ter uma mentalidade empreendedora. Então, o empreendedor não é só aquela pessoa que é empresário, não é só aquela pessoa que tem um negócio próprio. Ela é uma pessoa que dentro, qualquer que seja o local que ela esteja,
ela decide fazer diferente. Ela decide fazer uma coisa nova e ela faz acontecer. E aí tem uma frase que meu pai, ele vive falando. Meu pai vive falando essa frase. Cara, você espera acontecer ou você faz acontecer? E aí, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Você espera acontecer ou você faz acontecer? Quem aqui espera que um dia... Eu não sei como é que tá ali a merenda. Como é que tá o almoço daqui, tá bom? Ah, foi mesmo. Vixe, mano, caramba. E agora? Era bom? Pois é. Rapaz, na minha época, eu me dei bem, então, porque... Enfim. Então, vocês vão esperar um dia... sei lá, vamos supor, quem é que gosta aqui de lasanha? Levanta a mão. Quem gosta de lasanha? Quem é que gosta de... Não sei se vocês já comeram aquela panqueca enroladinha que tem carne, frango. Quem é que gosta aqui? Show. Na minha época tinha isso. Aí eu vou perguntar para vocês. Não como algo que vocês vão usar como um argumento para fazer uma revolução da lasanha, revolução da panqueca. Mas vocês vão esperar que um dia essa alimentação boa, uma coisa que vocês gostam, aconteça ou vocês vão fazer acontecer? E fazer acontecer não é no sentido de ir contra a diretora. É no sentido de que vocês podem escolher um líder para cada turma. Eu não sei se isso tem aqui hoje, mas na minha época tem um líder. Cada líder pode criar uma comissão junto com a diretora e ver a possibilidade de uma vez no mês ter lasanha. De uma vez no mês ter uma panqueca. O que vocês acham disso? Se tivesse lasanha hoje aqui, o que vocês iam? Então isso pode acontecer, gente. Vocês têm esse poder. Mas não é um poder que pode ser usado como uma afronta contra a diretora ou contra alguma coisa. Teve um certo dia que não podia jogar basquete na quadra. E aí eu fui na diretora, rapaz, como é que pode, meu basquete, não sei o quê. Que conversa é essa? Ela, não, Daniel, não pode. Mas eu quero jogar basquete, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu basquetezinho. Ela, não, Daniel, se um não pode, ninguém pode. Naquela época eu entendi que não é uma pessoa que transforma o mundo, são várias pessoas. Então, se vocês fizerem da forma correta, se eu chegasse para ela direitinho, reunisse um pessoal, visse a situação, por que não pode ir para a quadra? Ah, porque está molhado. Ah, porque não sei o quê. Diretora, se eu enxugar a quadra, junto com meus amigos aqui, a senhora deixa a gente jogar na quadra? Ela ia dizer sim, com certeza. Por quê? Além de estar limpando a quadra, ia estar tudo enxuto e ninguém ia escorregar. Então, naquela época eu não tinha essa mentalidade, né? E aí hoje, vocês podem ter essa escolha de mudar essa escola para melhor. Eu acredito que quando você passa num canto, você precisa deixar a sua marca. E deixar uma marca boa dentro da escola, né? Então, teve diversos projetos que o Murilo, junto com outros professores de informática, a gente quis implementar com o sistema. Eu nem sei como é que tá, Murilo, aquele projeto lá dos finais de semana, que o pessoal vinha, né, Tinha um projeto acho que era do hardware, uma coisa assim, né? Por conta da pandemia, isso. Então, assim, tinham projetos legais, cara. Mas isso também foi porque os professores tinham um apoio dos alunos, né? De falar, rapaz, vamos fazer isso aqui, vamos. Tinha um professor de informática, quem de vocês aqui é de informática, que chegou a estudar com Daniel Chagas? Ninguém conheceu Daniel Chagas, né? Ele é da mesma geração, assim, do Murilo. Eles foi dois professores de informática que marcou minha história aqui na escola. Por quê? O Murilo, ele me ensinou muita coisa sobre ter disciplina, saber respeitar e tal. E o Daniel Chagas, ele me ensinou muito a ser inovador e a fazer coisas novas. E um desses projetos, né, que o Murilo fez foi o do hardware. A gente vinha para estudar e tal, aprender mais coisas. E aí, em contrapartida, o Daniel também tinha um projeto que, eu não sei se vocês sabem,
mas lá na Unifor tem um projeto para fazer as pessoas que são cegas, né, que têm deficiência visual, conseguirem se guiar através de um robô. Tem um robô que vai guiar essas pessoas, como se fosse aquele cão-guia, né? E eu tive a oportunidade de participar daquele projeto, que foi o Daniel Chagas que chamou a gente, né? Por quê? Porque ele pegava aquelas placas, me esqueci até o nome dela, uma placazinha de hardware, Arduino, e aí o Arduino a gente fazia tanta coisa. Uma vez eu lembro que ele pediu pra gente fazer um sinal, e aí todo mundo fez um sinal, né, no hardwarezinho, no Arduino. Aí teve um colega meu que ele pegou o sinal de trânsito, né, do carro. Aí era 4 sinais. Era 4 sinais assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Era tipo 4 sinais assim, ó. Uma rua aqui, outra aqui e outra aqui. Aí cada uma dessas ruas tinha um sinal, tinha um poste, né? Tinha um sinal aqui, um sinal aqui, um sinal aqui e outro aqui. Aí esse meu amigo, quando esse sinal aqui abrir, era para esse e esse fechar. Só que o que foi que ele fez? No Arduino, né? Ele deixou esse aqui aberto e esse aqui também. Aí o Daniel Chagas era muito engraçado. Ele pegou o Arduino e disse assim: paz, sinal abriu, esse aqui fechou, esse aqui... Ixi, abriu também, ixi, os carros se bateram tudo em paz. Aí começou a rir da cara do rapaz. Então tem como vocês criarem esses projetos. É só vocês terem vontade, conversar com os professores para tentar fazer essas coisas, tá? E a 10ª coisa que eu vim aqui para falar com vocês, e a última, já tem gente que fala, finalmente. E a 10ª coisa que eu vim aqui falar para vocês foi o fato de vocês canalizarem e transbordar aquilo que vocês aprenderam. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou pegando coisas que eu aprendi. Esses 10 passos, ele faz parte de um livro que eu escrevi, que se chama Como Iniciar Sem Medo. E nesse livro, como foi que ele surgiu? Eu fiz anotações ao longo do meu tempo na escola e do trabalho também. Como que eu vencia a procrastinação, como que eu vencia o desânimo, a depressão, a ansiedade. E eu fui escrevendo coisas para poder eu vencer aquilo. E eu criei alguns métodos, eu pesquisei algumas coisas para poder vencer todas essas coisas, né? E aí eu botei lá no livro, né? Se vocês quiserem adquirir depois é só pesquisar Como Iniciar Sem Medo lá na Amazon, que vai ter lá o livro, tá? Vocês podem ler ele de graça. Tem uma coisa chamada Kindle Limited, que você consegue ler mais de 1 milhão de livros de graça. Você paga R$19,90 por mês, mas o primeiro mês ele é grátis, tá? E aí vocês podem ler esse livro, vocês podem ver atividades que tem lá, coisas que demoraria muito para eu falar aqui. Tem muita coisa que eu queria falar, mas eu não tenho tempo suficiente para fazer isso, né? Então, se vocês quiserem, é só pesquisar esse livro. Vocês podem também me achar e achar a Sara no canal. No @donos do MKT, onde a gente vai ensinar, a gente ensina as pessoas a transbordarem tudo aquilo que elas têm dentro, que é a 10ª coisa, né? É você canalizar e transbordar. É você pegar todo o conhecimento e transbordar para as pessoas que estão precisando daquela ajuda também. E lá nesse canal Donos do Marketing, uma das mensagens que a gente prega, né, que a gente está iniciando esse projeto também, é que você precisa fazer o seu mundo de dentro para fora. Muitas pessoas acham que o mundo delas, aquilo que elas vivem, é de fora para dentro, mas não é assim que funciona. Tudo aquilo que tem dentro de vocês, tudo aquilo que existe dentro de vocês é o que vai acontecer fora. Então, se eu chego no meu pai e digo assim, pai, a gente tem o costume de dar a benção, né? Benção, pai, e aí, tá tudo bem? Como é que tá e tal? Você precisa de ajuda? Ele vai me tratar bem. Agora, se eu chegar no meu pai e dizer assim, pai, eu quero ajudar o senhor não sei o quê, vai pra lá resolver essas coisas. Como é que ele vai me tratar? Entendeu? Então, tudo isso tem a ver com o que está dentro de vocês. Vocês têm o poder da escolha.
Vocês têm o poder da escolha para vencer isso e vocês têm que ter uma mentalidade empreendedora para poder fazer isso também. Eu espero